Pronto. Então, boa tarde para todos nós. Tem uma frase que a gente já ouviu muitas vezes e ouvirá outras tantas, que é que ninguém é melhor que ninguém. Isso é mentira. Porque a gente é melhor que muita gente e mais ruim que muitos outros. Porque senão o Cristo não teria dito que a cada um segundo suas obras. Se os merecimentos são diferentes, é porque somos diferentes. Somos melhores ou piores. Essa era a parte para descontrair a brincadeira, mas uma brincadeira séria. Eu convido que nesse momento todos nós fechamos os nossos olhos e voltamos nosso pensamento a Jesus, o coordenador moral de nosso planeta. Aos mentores amigos do Harmonia e Luz que nos aguardavam, com esse ambiente preparado, com tudo aquilo que se fazia necessário para nós, os encarnados, e para os desencarnados que com nós vieram até aqui. Vamos fazer os mais sinceros agradecimentos por aqui estarmos. E podemos também fazer as nossas rogativas, pedindo que nos seja neste momento dada a coragem, a sabedoria, o discernimento, para que não desistamos da nossa proposta, que é de trilharmos o caminho do bem. Vamos nos manter atentos, vibrante com o nosso irmão Miguel, para ouvirmos e entendermos o recado que ele tem para nos passar. Que com certeza, se não nos será de proveito agora, nesse momento, nos será no momento oportuno. Damos o trabalho da tarde por aberto, desejando para todos nós harmonia e luz. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. E também pessoal que nos ouve pela internet, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente diz, porque muita gente nos ouve depois. Já que eu tenho um recadinho aqui, né? Sou Miguel. Eu vou dar os recadinhos aqui nos lembretes, né? Temos a campanha de lacres de alumínio, aqueles de tampinha, né, de refrigerante. Quem quiser recolher lacres em empresas, prédios ou outros lugares do centro e trazer aqui também, né, ou precisar de um cartazinho como esse, isso é para reciclagem, é para manutenção da casa, então ajuda o meio ambiente e ajuda também a casa, né. E também tem a possibilidade de comprar livros com descontos daí da Federação Espírita Brasileira. Então quem quiser saber mais, procura o pessoal aí da casa que o pessoal explica, tá bem? O nosso tema hoje para falarmos não é um recado meu, né, como generosamente disse o Denizar, mas é uma repetição do que eu busco entender na minha relação com Deus e com o que aprendo de Jesus, que Jesus acalma a tempestade. Então estamos hoje numa casa espírita ou sintonizados num pensamento espírita cristão é uma bênção, porque todos estamos em tempestade, externa ou interna. Só o fato de estarmos encarnados num momento de transição planetária, aonde, né, se ouve conceitos bastante amplos e bastante fáceis, né, de se perceber da bagunça que está o planeta, da desordem coletiva, ambiental, países ricos, países pobres, pessoas ricas, pessoas pobres enfrentando catástrofes, enfrentando dificuldades, né, desde do maior até o menor, na transformação. E muitas vezes a fé vacila, porque somos humanos. E sendo nós humanos como Pedro, apóstolo, temos medo de andar sobre as águas, como Jesus estimulou na barca no meio da tempestade, e mesmo assim a mão de Jesus salvou. Ele disse a Pedro: "Vende até mim, sobre as águas." Ninguém anda sobre as águas, é contra a lei da física, mas a que conhecemos, não é?
porque então seríamos também contra os milagres de Jesus, porque nós não conhecemos a medicina espiritual com a profundidade que ela tem. Nós não conhecemos muitas coisas que a nossa fé ainda não consegue nem sentir racionalmente. Por exemplo, a inteligência suprema, Deus, que não teve criação, como eu posso explicar? A não ser pela natureza, pelo vento que sopra de onde eu não sei e vai para onde eu também não sei. Mas o meu espírito existe porque eu sinto, a minha consciência existe porque eu sinto, porque eu penso, e não posso fugir à minha realidade pelas portas da rebeldia, pelas portas da fuga da encarnação, pelas portas, né, da irresponsabilidade. E para quem já levantou um pouquinho o biombo, o véu do mundo espiritual, compreendeu um pouquinho, uma fé pequenininha, que a cada um será dado segundo as suas obras, que teve um pouquinho de raciocínio lógico, e não é nem humildade, é raciocínio lógico mesmo, de saber que nós já existimos e já erramos, e que estamos aqui não para sofrer, mas para aprender com a experiência da lei do retorno e transformar isso em sabedoria para que coisas piores não aconteçam e coisas melhores na lei da semeadura sejam semeadas, tem maior conflito. Porque qual é o conflito daquele que não sente nada na consciência atualmente? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, disse Jesus, quando foi expulso do planeta Terra pela ganância materialista e do poder. E a misericórdia de Jesus, ampliando o seu pensamento e a sua visão para além daquele momento, tinha pena da lei de retorno que vinha àquelas criaturas. E imediatamente a própria natureza se revoltou quando Jesus, né, foi colocado à cruz e uma tempestade, como um protesto, caiu sobre aquelas criaturas, não por vingança. Eu usei o termo revolta, mas foi por uma limpeza astral mesmo do peso energético que se transformou aquela tristeza, não é, da falência, de não ter sido aceita a mensagem de Jesus e da derrota daquele momento, entre aspas, né? E até baseados na derrota, o símbolo da cruz até hoje muitas vezes é colocado, né, como o mártir que carrega os nossos pecados. Jesus não é o derrotado. Derrotados fomos nós que estivemos, pelo menos ao redor daqueles momentos, se não fisicamente, espiritualmente, sabíamos das notícias daqueles acontecimentos e em muitos momentos não sentimos conflito em expulsar a luz dos nossos mundos. Porque a gente consegue sim, se queremos, ofuscar a consciência pela nossa incapacidade de renunciar aos nossos egoísmos, aos nossos atos imediatistas e às nossas respostas instantâneas que queremos para a felicidade neste plano, vida após vida. Então, a experiência que eu aprendi dentro dessas tempestades, que todos as temos, é que a tempestade é necessária. A tempestade que nos leva à mudança de caminhos, de pensamentos, até mesmo de dor e solidão, ela é necessária. A nossa fé é que precisa ser fortalecida para enfrentar a tempestade de uma maneira mais segura, de que a nuvem negra não vai sufocar a esperança de dias melhores. Nós estamos hoje com facilidade, dizia para o Denizar, já que o meu ofício é articular a palavra e transmitir a informação, montar um raciocínio lógico, uma narrativa, um conceito, mas sentirmos isso diante daquilo que nós vemos, né, em cavalgada, traduzido como desesperança, e estar no meio disso, de pessoas que desistem da fé e se entregam ao mundo, não é, de imediatismo, é ainda também uma tempestade. Tempestade que nos exige paciência, que nos exige exemplo, que nos exige, inclusive, não é como eu disse ali metaforicamente, se fosse numa batalha de espadas, muitas vezes sem querer você acaba ferindo o próprio companheiro no movimento, né? Ou a si mesmo, né? No movimento errôneo, não é, da ferramenta de luta.
né, que nós temos, que é o Consolador prometido, a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que nós, estando abençoados nesse momento aqui, já em tratamento espiritual, podem ter certeza disso, e quando Deus disse para Jesus, na inspiração mediúnica, que o Pai, né, que recebe um pedido do Filho de um pedaço de pão, não entrega uma pedra. Deus é o Pai de misericórdia infinito, nosso Criador. Estamos à procura de paz, de alívio, e aqui, na Casa Espírita, nesse momento, estamos protegidos pelas paredes espirituais, pela organização invisível, mas com muita atividade, de irmãos que estão trabalhando nas nossas energias, que estão limpando a nossa mente negativa, os nossos próprios defeitos, a nossa própria rebeldia, porque facilmente, logo depois ali da oração, a gente costuma, que nem o cachorrinho, aquele que toma banho, a gente vai lá e já se enrola no pó, né? Porque a gente ficou séculos e séculos habituados com isso. Estamos com um monte, né, de pensamentos mal habituados nas nossas mentes, que não estão de acordo com a leveza espiritual, e mesmo assim Deus não nos abandona na tempestade, e é claro que na calmaria. A calmaria serve também para momentos, não é, de alívio, porque é desesperador somente o sofrimento. Não há sentido. E é do ser humano, não sei se acontece com vocês, mas eu já passei por alguns momentos de perda, entre aspas, familiar, ou de pessoas que vão para o mundo espiritual, não é? Em vários momentos da consciência espírita, e naquele hábito que nós temos aqui ainda de velório, chega um momento que as pessoas começam a rir de cansaço, não é? A pessoa está ali, você está com drama, você perdeu alguém, mas o ser humano precisa rir do humor. É uma das emoções importantes que nós temos e que ela pode ser exercitada, não é? O Silvio Santos, eu vi um documentário dele logo depois que ele desencarnou, ele antes de começar no auditório lá, ele fazia um exercício com as pessoas que estavam, ele dizia, nós podemos rir, daí ele fazia, e aquilo vinha de dentro e gera uma energia. Ah, mas se a pessoa não está feliz, não, a felicidade ela vem, porque eu posso fazer isso, achar até o humor em algo engraçado, mas eu negar, porque eu estou vitimizado pela tempestade, porque eu estou sofrendo. Como disse o Denizar, tem irmãos melhores e irmãos piores em situações, mas muitas vezes eu vou olhar com um ar de superioridade ao pior e com inveja ao melhor. E esse pior e esse melhor não cabe ao julgamento externo, mas é só Deus que sabe o que passa na tempestade íntima de cada um. Não é o que está construído por fora de coisas materiais, de poderes passageiros que nós temos. Nosso corpo é passageiro e a nossa consciência é infinita. Em qualquer tempestade, ela vai passar. Se eu mergulhar num oceano infinito de dificuldades, pode ser que eu escolha o caminho, né, do afogamento, que eu não nade e que eu deixe, né, o peso do mau sentimento se transformar em revolta e posso carregar isso ao mundo dos espirituais e destruir uma pequena semeadura. Nós somos, como diz o Haroldo Dutra Dias, né, vacilantes em muitos momentos, vamos e voltamos, mas sempre ficam, né, uma experiência do terreno semeado. Nós costumamos fazer isso, de semear e não cultivar a fé, o amor, a bondade, o perdão, a paciência, com a verdadeira dedicação de um semeador, como foi Jesus Cristo, como foram outros com espíritos com maior convicção, que a gente cita seguidamente, que conseguiram essa transformação, e uma transformação que levou ao caminho da luz com maior retidão, ou seja, com foco na solução, com melhor direcionamento. Eu vi o Rossandro Kinsley falar essa semana, também, né, não por coincidência, numa palestra sobre São Paulo. E muita gente confunde a conversão de São Paulo com conversão religiosa. Eu me converti a tal religião, me converti a tal religião. Mas, na verdade, foi uma conversão dentro dele, né, de perseguidor de cristãos para um cristão. Porque ele viu a luz, se cegou por ela, pela sua arrogância, né, quase como as pupilas dilatadas aqui da Joana. Não que tu seja arrogante, mas as minhas pupilas estão dilatadas desde os 4 anos de idade, né, nesse processo de
de visão limitada que eu reencarnei, não por acaso, né? E assim, a luz que nos ofusca é a mesma que nos salva. É a mesma que nós muitas vezes nos intoxicamos porque a gente pega o evangelho ou pega uma outra informação de autoajuda e acha que já leu aquilo 1.000.000 de vezes e aquilo bate e volta, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Começamos a ler, tá, mas sabe, já não serve, sai, toma um café, toma uma água, lamenta um pouco com o vizinho, fala mal do outro, não é? Retorna, tenta mais um pouco, não é? Come para passar aquela ansiedade, porque é um mundo de provas e expiações em fase de transição inicial. Nós vivemos aqui na frente do Harmonia e Luz recentemente a troca aqui do encanamento, a gente viu o transtorno que isso deu, né? Máquina, tira o cano velho, bota o cano novo. Uma reforma numa casa, uma mudança de casa, você vai tirar coisas que você nem precisa mais, que nunca mais usou, mas também não levou para doação, que os cupins já estão tomando conta, que não serve para mais ninguém, vai mais coisa para o lixo, não é? E a gente tem esse mau hábito porque vamos rolando. Em que direção? Qual é a direção que nós estamos indo? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é? Hoje, eu estou em tempestade como todo mundo. Tempestade, como meu filho diz, né, que eu não posso entrar na crise da meia-idade. Ainda bem que tem os filhos, né, para nos advertir, né? Porque nós vemos que já passamos mais da metade da encarnação e não sabemos como vai ser ali na frente. Se vamos estar acompanhados ou não, não sabemos como vamos nos sentir, não sabemos se vamos ter força para trabalhar. No Brasil você não sabe se a aposentadoria vai ser boa ou não, você não sabe se vai ter doença ou não. Começamos a ver alguns amigos mais novos que nós, que já desencarnaram, que já deixaram filhos. Começamos a ver que a encarnação tem desafios que nós vamos ter que observar como tempestade passageira. Porque se eu não tiver fé, eu vou tentar jogar essa minha carga na carga do outro. Então, em vez de eu ser, né, uma fonte de luz, e um exemplo que vai me aliviar, e um gerador, não é, de esperança, eu vou acabar me tornando, né, um lamentador, do que Deus, né, infelizmente, para nós, né, avisa que o lamento não é fé, que ele não deixa o lamento se transformar, como diz, Senhor, Senhor, num canto, né, sôfrego de salvação. Porque se eu não faço o meu trabalho, não adianta dizer Senhor, Senhor, disse Jesus, né? Então é claro que nessas tempestades todas, de trabalho, de mudança, de questões de pessoas que estão também vivendo no mundo, que nos cercam e que observam o nosso comportamento, eu já ouvi, inclusive, dizer, eu ouvi, para mim, a pessoa dizer, ainda bem que tu tem tempo de ir ao Centro Espírita. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ganhando dinheiro e pagando as contas, né? E eu disse, pode ser o que me salve, né? Pode ser que seja aquilo que me deixa em paz, pode ser a tua paz, inclusive, né? Mas isso eu não vou dizer. Então, muitas vezes, a pressa que nós temos para chegar em lugar nenhum nos leva realmente a bater com a cabeça na parede. Porque quem não tem corilho, usa óculos escuros, disse o poeta doido, perturbado, mas sim, sabendo, não é, que nós estamos num mundo onde, se você não vê um espírito materializado, você não acha que Deus existe. Você acha que Deus existe para aquele que ganhou na loteria, né, para aquele que trabalhou, mereceu construir a sua família e ter uma velhice tranquila, porque ele construiu, através das suas obras, né, uma boa jornada evolutiva. Você acha que alguns são afortunados e outros não, porque não tiveram doenças, não tiveram problemas maiores, não é? Mas quem sabe que o amor é incondicional e não é igual para cada relação, sabe que Deus, então, tem uma relação individual com a gente. Eu sou padrasto, tenho um netinho e tenho 2 filhos sanguíneos, um filho e uma filha. E cada um é um amor diferente, não é? E família, e todo mundo sabe. Minha avó dizia, eu posso ter 10 filhos, é como os dedos da mão. Se eu tirar um, não pode ter 9. Não é quantidade, não é qualidade, é amor incondicional que nos é sugerido para entendermos que a felicidade realmente não vai aparecer do nada neste planeta, né? Se a Terra não fosse colocada de volta e a Rua fosse estabilizada de novo, estaria o buraco aberto, né? Porque foram forças
poderosas da sociedade organizada, que criou uma máquina pela inteligência, que trocou o cano, e que amanhã depois vai vir asfaltar e vai ter aparentemente mais conforto, como a avenida que se criou ali embaixo. É bom para os carros, é bom para as pessoas que passam, mas o cidadão que está com a sua casa ali, que tinha uma ruazinha tranquila e que agora passa carro o tempo inteiro, será que ele está feliz? E ele tem culpa? Ele conseguiria planejar isso lá há 40 anos atrás, que ia ter uma avenida na frente da casa que só tinha mato? Né? Ou seja, nós não sabemos o que está reservado na nuvem da tempestade. Ela pode vir de qualquer lado. E é por isso que Jesus, ao conversar com os apóstolos e os mandou em duplas para várias direções, dizia para que a confiança deveria ser em Deus. Né? Que não deveriam carregar 2 alforjes, 2 túnicas, não deveria carregar, né, um cartão de crédito. Aliás, até esqueci minha carteira hoje, vim a pé, justamente para pensar lá do bairro Rio Branco, justamente essas coisas, para aliviar a pressão do mês de janeiro, que as pessoas estão correndo com férias, com IPTU, com IPVA, com contas de financiamento para pagar, com plano de saúde. É um negativo? Não. Material escolar, que aliás, quem quiser também participar das campanhas de doação, não é? E aí, o desespero de muita gente que tem possibilidades pode ser um mau exemplo para uma pessoa que bota nas mãos de Deus e confia na providência divina e às vezes com um pequeno lápis e um pedaço de papel tem maior aproveitamento na experiência daquela educação. Não que vá se tornar um doutor, não, com um pequeno lápis, não, mas para saber que aquele ABC é o caminho daquele espírito naquele momento. E nós temos em abundância e não sabemos agradecer. Não é? Nicodemos falava isso, né? Outros tantos, Zacarias, na época dos apóstolos de Jesus, nenhum deles condenou. Apenas advertia, né? Tu sabe porque é doutor da lei que a reencarnação existe? Por que você está me testando? Por que tu está iludindo aqueles que estão ao teu redor? Porque se tu tem o poder de comprovar a reencarnação, se isso está escrito nas escrituras, que isso já foi. Então imaginem mais adiante, né, quando os poderosos começaram a editar os evangelhos e tirar, né, a reencarnação da nossa cultura. Como disse, para concluir aqui em alguns minutos, passa rápido, mas é interessante filosofar sobre isso como um alívio. Se pudesse abrir a minha boca e ficar falando o tempo inteiro sobre isso e sair como um apóstolo, eu tenho certeza que a minha paz não se abalaria. Mas eu não posso, porque o Allan Kardec disse que temos que viver em sociedade, temos que viver com o mundo. Ele foi obrigado a enfrentar debates filosóficos terríveis, foi acusado, livros espíritas eram queimados na França porque os espíritos não queriam que a reencarnação consolasse a humanidade, porque mudaria o patamar de conceito econômico do mundo. Os poderosos que fazem guerra, se soubessem o que estão fazendo para si próprios, eles pensariam. E isso nós estamos dizendo, talvez por até já ter passado por muitas guerras e ter enfrentado infernos mais de 1000 ou 10 mil anos atrás, e estamos ainda resgatando aquela tristeza que vem no fundo da alma, que sabe que está no mundo de provas e expiações, tendo que persistir até o fim, porque esta é a orientação de Jesus, aliás. Não é porque nós possamos chegar aos 100 anos de idade que eu não possa, no último segundo, comprometer toda uma vida. Né? Tem muita gente forte. Eu tenho uma tia que com 92 anos é bem forte. Se ela pegar uma faca, ela mata uma pessoa. E daí? Ela não faz isso, né? Mas um exemplo. Ela tem força para fazer isso, de dar um tiro em alguém. E se fizer? Se algum aloprado disser, não, tem que matar mesmo, e se matar um bandido, matar uma pessoa, ela não vai ter responsabilidade? Vai. 100 anos de uma vida pode ter chegado aquele momento. Então nós não podemos vacilar nesse sentido, só que é preciso entender justamente desta forma, com mais presença na memória cotidiana, no tempo, porque não adianta a gente estar ao lado do materialista e ser materialista igual. Não adianta você estar do lado, não é, do corrupto e ser conivente com a corrupção, não, e assim por diante. Que se viesse alguém nos consolar, e o materialismo, disse o Haroldo Dutra Dias, eu estou só repetindo da minha forma, mas o pensamento é o mesmo, que o materialismo que matou a nossa, o conceito, a filosofia materialista, né, de que o mundo acaba com a matéria, que nascemos no útero e vamos morrer no túmulo, de um universo que nasceu no Big Bang sem começo e não sabemos para onde está indo, por que eu tenho ética, então? Por que ao invés de eu estar aqui
filosofando, falando com a minha própria consciência de dever pessoal, eu diria, né, em nome de Jesus, mas por amor a Jesus e por gratidão e por alívio de consciência mesmo, do tanto que já recebi, do tanto que ele protege a minha existência, e todo aquele que encontra a luz precisa dar esse testemunho, não é uma questão de vaidade, que me faz estar aqui e não participando, né, dos conchavos e conflitos, né, do poder, né? Porque é muito simples você se colocar num roteiro de ganância, né? A pessoa gananciosa abandona até a família. Vários casos eu conheço de a pessoa que se colocou na condição de que vai chegar a um patamar econômico, né, abandona filhos, abandona a esposa, depois casa com outra esposa porque tem mais dinheiro, talvez ela se interesse mais no dinheiro do que na pessoa, ou vice-versa, não é? Deixa de estar com os filhos no fim de semana para estar atendendo coisas e etc. E ganha o mundo, mas perde a alma. Anda com uma BMW, mas perde o crescimento dos filhos, perde o almoço de domingo. Ah, mas, né, tudo bem, né? Às vezes até a pessoa está te estimulando, mas tudo bem, perde um almoço de domingo, mas me dá um anel de ouro que eu te perdoo a tua ausência, né? Ou seja, é desamor. É uma crítica social natural, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Já há casos aqui na nossa cidade de gangues que estão ligando para instituições mais fracas e oferecendo proteção, porque eles querem dinheiro, né? Já que o Estado é falido, já que o Estado também tem corrupção. De que vale, então, nós andarmos 2100 anos e vivemos as mesmas milícias que Jesus enfrentou, que os romanos criavam, os centuriões, né? O Império Romano foi criado, se eu quisesse ser um general, eu ia lá, fazia lá um cadastro, fazia um conchavo com o imperador, ou com o cônsul, ou com algum senador corrupto, contratava mercenários que não tinham medo da morte, de matar e gostavam de viver aventuras, de roubar, de fazer todos os crimes que estão reencarnados hoje nos lugares de narcotráfico, nos lugares ainda com o sonho de domínio, com o sonho de poder, ainda nos infernos astrais. Então, se eu não tenho consciência, eu não tenho conflito. Se eu não tenho, eu estou vivo, eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência, da luz. Eu não tenho conflito. Conflito temos nós, que temos sentimento de responsabilidade, não de culpa, de que se eu fizer para o meu irmão aquilo que eu não quero receber, eu estou sendo egoísta. Se eu pegar a herança da minha família e roubar, eu estou sendo um mau caráter, vou viver 10, 20, 30 anos com aquele dinheiro e depois vou ver as consequências disso no plano espiritual, vou sofrer, vou recomeçar numa outra encarnação. Em que condição? Não vou morrer. A morte não existe. Então, conflito temos nós, que temos todas essas tentações no caminho e que temos a obrigação de superá-las. E temos o dever consciente, porque já enxergamos a luz da fidelidade, de não fazer o outro aquilo que não gostaríamos de receber, de corrigirmos as nossas falhas que vão pesando das vidas passadas conforme o nosso planejamento kármico, ou seja, o nosso planejamento reencarnatório, de que a cada fase de nossas vidas determinadas situações vão acontecer com determinados tipos de pessoas. Se nós mudamos, por exemplo, de endereço, você vai ter outros vizinhos, são outras relações. Se você senta numa cadeira 1, você está enxergando por um lado. Se você senta na cadeira 35, você está enxergando por outro lado. São ângulos de vida diferentes, né, Denisa? São ângulos e pensamentos diferentes que a vida infinita nos torna fácil de compreender, mas no exercício da vida tem que recomeçar e persistir. A tempestade vem para nos alertar disso. O fogo, né? O fogo do movimento. Está acontecendo em Los Angeles o fogo, mas a tempestade está acontecendo em vários lugares, aqui no Rio Grande do Sul. Já aconteceu esse ano passado, pode voltar a acontecer. A vida em movimento, a vida em transformação, nos faz buscar o reequilíbrio. Este reequilíbrio nos coloca numa posição pela necessidade, pela inteligência do trabalho, pelo esforço de aprendizado para buscar a felicidade que é inerente ao desejo da vida, porque Deus nos puxa para essa felicidade, aprendermos a nos reconstruirmos num patamar um pouquinho mais sólido. Peraí, eu construí a minha casa aqui na beira da praia, num castelo de areia, veio a onda e levou. Construí uma rocha um pouquinho mais para lá, veio um tsunami e levou.
Meu reino não é deste mundo. Posso ter, né, todos os celeiros e dormir tranquilo no meio do meu celeiro. E no outro dia eu vou desencarnar, vou ter que prestar contas daquelas sementes a Deus, né? Jesus falou tudo. Por que eu não penso nisso, né? Eu penso. Eu tento até sentir. Mas a gente anda milimetricamente. Então tá bom. Não desistir, orar na condição que eu tenho, para que eu possa apresentar o meu defeito com sinceridade a Deus, a Jesus Cristo. É sinceridade, é oração. Olha, Jesus, perdoai a mim também, porque muitas vezes eu não sei o que eu faço conscientemente. Em muitos momentos eu posso até me encolerizar, eu posso ser negativo, posso achar que a tua presença não está na minha vida, porque eu gostaria de estar em outras situações. São Mateus disse que muitos são livramentos, não é? Muitas voltas que a gente dá, aparentemente esquecidos da direção correta numa quadra, num caminho, esquece a chave, alguma coisa, nos livra dos desastres aéreos que acontecem. Deus está conosco, a tempestade é acalmada por Jesus, que nos deu essa esperança, como Pedro. E se tivesse um pouquinho mais de fé, teria ido até Jesus sobre as águas, mas mesmo assim é claro que Jesus o salvou. E Pedro fez o seu papel mais tarde, mesmo que tendo as suas vacilações, porque ele era humano, não é? Negou a Cristo, e assim fez sua jornada evolutiva, como Pedro, como espírito que ainda é. Nós somos anteriores a essa evolução, não temos a capacidade da compreensão dos apóstolos, porque somos talvez mais jovens, ou, como espírito, mais teimosos. Uma das duas. Tomara que sejamos mais jovens como espírito, porque se somos mais teimosos, a inteligência nossa está inflamada, né? Uma vaidade sibilina, que distorce, e o Allan Kardec colocou isso como os espíritos hipócritas, os mais difíceis de serem convertidos à luz. Né? Muito obrigado, então, pela atenção de todos. Obrigado a Jesus, que nos dá essa esperança da imortalidade da alma e de entender que a felicidade se constrói também em meio à tempestade. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado.